fronteira do Brasil com a Colômbia, e eles falam a língua deles. E aí eu aprendi a falar a língua deles. Eu falo Iangatu também, né, que é a língua que meus pais, meus avós falam, mas eu aprendi a falar a língua deles nessa convivência, trabalhando direto nas escolas. Então, eu morava em Brasília e ia lá para a região deles, ficava 2, 3 meses dentro da escola, trabalhando com eles. E naquela época eu não tinha filho, né? Então era tranquilo viajar e ficar por lá. E desse trabalho nós conseguimos, né, avançar na construção de projetos pedagógicos, fizemos vários livros didáticos, né, para serem utilizados tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Trabalhamos metodologias de ensino-aprendizagem via pesquisa. Tem um livro muito bom sobre todo esse processo que vocês podem até... Eu posso mandar para vocês, nós temos a versão digital, que conta os 10 anos de experiência desse programa de educação lá no Rio Negro, uma parceria entre a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, a FOIRN, e o ISA. E aí, na metade desses 8 anos que eu trabalhei, 3 anos eu coordenei um programa que nós não conseguimos avançar suficientemente, que foi o programa de pensar a construção de um instituto de conhecimentos indígenas do Rio Negro, que não seria uma universidade indígena, mas um instituto de produção, compartilhamento de conhecimentos indígenas. Nós temos o registro disso, foi uma experiência maravilhosa também. Nós trouxemos para o Brasil vários representantes de vários países que tinham universidades indígenas, né, do México, da Noruega, para compartilhar as experiências deles, e isso nos ajudou a elaborar a proposta. Mas aí, depois disso, nós não tivemos mais dinheiro para dar andamento nessa proposta. E aí, também, eu saí do ISA. Eu fui trabalhar na presidência da FUNAI. Eu fiquei lá por uns 7 anos, na presidência da FUNAI. E aí, lá não trabalhava com educação só, eu trabalhava com a política indigenista como um todo. E aí, eu trabalhei com vários presidentes da FUNAI. E aí, no final de 2016, eu fui convidada para coordenar a educação escolar indígena no MEC. E aí eu trabalhei do final de 16 até janeiro de 19, quando o Bolsonaro chegou e acabou com a Coordenação Geral de Educação Escolar Indígena. Tá? E aí, depois disso, né, eu trabalhei ainda no governo do Bolsonaro por uns 7 meses, mas já era muito complicado a gente ver tudo sendo desmontado, né? E aí eu participei de um processo seletivo e fui trabalhar com a deputada Joênia Wapichana. E eu estou lá até hoje. E lá com a Joênia Wapichana eu coordeno a equipe legislativa e jurídica, que é responsável de elaborar todos os projetos de lei, os pareceres de relatoria da deputada, os projetos de decreto legislativo, de emenda à Constituição, e etc., né? Todos os documentos necessários lá no Legislativo. Assim, em resumo da minha experiência profissional. Fora isso, eu também faço parte do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, desde 2015, quando foi criado. E esse ano, eu, Gessen, e a Gessen Baniwa e a Rita Potiguara, nós estamos coordenando a realização do 6º Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. E aí eu também sou voluntária de um grupo de trabalho de governança indígena, que está elaborando um programa para o governo Lula. Então, assim, eu faço parte de algumas outras coisas além do meu trabalho mesmo na Câmara. Então, tá boa essa primeira parte? Vocês querem fazer alguma pergunta? É importante ouvir vocês também, enquanto eu bebo uma água. Tá muito bom, eu gostei. Então, tá. Eu vou falar, então, eu acho que eu vou inverter a ordem aqui, eu vou já me falar de educação por último. Então,
a pauta da política indigenista sempre foi uma pauta muito complexa dentro do poder executivo, muito complexa, de muita luta para se conseguir avançar em algumas pautas. No entanto, nesses últimos 4 anos, esse governo atual tem desmontado a pauta indigenista de tal forma que a violência tem aumentado em todas as comunidades indígenas. Com relação à pauta ambiental, o que nós temos visto? O aumento das invasões das terras públicas. Quando a gente fala de terras públicas, são as unidades de conservação, as terras indígenas, os parques nacionais, tudo isso incentivado por esse governo. Então, como que foi essa atuação, né? Primeira atuação foi na flexibilização da legislação. Mexeram na legislação ambiental para possibilitar que esses criminosos pudessem entrar nessas terras públicas e fazer todo o processo de destruição. Então, nós temos várias terras no Brasil, eu posso citar a terra indígena Yanomami, que nesses últimos 4 anos, o aumento de garimpeiros dentro da terra indígena é superior à quantidade praticamente do povo Yanomami que vive naquela terra. E aí, como resultado disso, vem a violência, as doenças, e as doenças não só para os povos indígenas Yanomami, que estão lá diretamente sendo afetados pelo garimpo. Tanto essa violência ela se dá de duas formas. Com a presença desses garimpeiros dentro da terra, já as mulheres e os homens não conseguem caçar, não conseguem ir para a roça, né, com medo, e os rios poluídos de mercúrio. Então, os indígenas não conseguem mais se alimentar dos peixes, consumir a água e outros animais, né, que podem consumir na região. Então, é muito grave a situação. Na terra indígena Munduruku, também da mesma forma. Então, essa flexibilização da legislação ambiental possibilitou e deu força para essas atividades ilegais. Enquanto isso, o mercado do ouro, né, que não aparece claramente quem é que está por trás disso, mas se vê a venda do ouro aumentar cada vez mais no Brasil. E de onde está saindo esse ouro? Das terras indígenas, e deixando um monte de parentes ou mortos, ou parentes doentes, né, com mercúrio no seu próprio sangue. E também, o que acontece assim, de pior para os parentes que estão lá? O aumento da violência também para quem está lá apoiando eles. Então, vocês viram recentemente, teve o assassinato do Bruno e do Dom, que estavam junto com os parentes lá do Vale do Javari, ajudando na proteção lá da terra indígena, como trabalhadores, atuando lá em parceria com a Univaja, que é a organização de lá, e foram assassinados. Então, nesse último levantamento do Conselho Indigenista Missionário, o número de assassinatos ou de ameaças a defensores de direitos humanos, a defensores da pauta ambiental, aumentou consideravelmente. E isso é muito grave e é resultado da postura desse governo diante dessa pauta ambiental. Na saúde, nesses últimos 3 anos, principalmente com relação à presença da Covid-19 nas terras indígenas, nós perdemos muitas lideranças indígenas, lideranças assim cruciais para diversas pautas indigenistas. Nós tivemos a perda de centenas de professores indígenas, e muitos deles morreram porque foram obrigados a trabalhar mesmo no momento que todo mundo poderia ficar em casa se protegendo. Então, nós perdemos muitos professores. E a atuação do governo federal pela CESAI foi muito frágil e deixou os indígenas numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, hoje tem muita gente ainda com doenças, né, que são resultados desse processo infeccioso aí da Covid-19.
Então, está tendo até a conferência de saúde indígena aqui em Brasília, tem mais de 2.000 parentes aí, e a gente espera que saia um resultado de melhoria da política de saúde indígena e que realmente as ações elas cheguem nas comunidades. No entanto, o orçamento da saúde indígena ela é prevista em 1,3 bilhões de reais para poder fazer todas as ações, né? De ter os profissionais, de ter os insumos, de ter o deslocamento dos indígenas da aldeia, né, ou da comunidade para os centros urbanos quando precisa de tratamento especializado. Então, é muito caro. Caro não, né? É importante ter esse recurso. E o governo, quando apresentou o orçamento para 2023, fez um corte de mais de 50% no recurso da saúde. Ou seja, esse governo vai entregar a CESAI praticamente sem recurso nenhum para o governo Lula, que vai assumir a partir de 1º de janeiro. Então, a gente espera que, como resultado dessa conferência, saia algum retorno do recurso que foi tirado da saúde indígena imediatamente. Né? A deputada Joênia, né, conseguiu aprovar o retorno de 250 milhões, mas que ainda não é suficiente para garantir que a saúde indígena tenha recursos suficientes para o próximo ano, né, para 2023. E aí, no legislativo, o desafio vai ser grande, né? Muito grande. Nós temos 3 parlamentares indígenas eleitos. Temos a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá, e nós temos uma moça de São Paulo também, a Juliana, que diz que é indígena. Eu acho que ela diz que é do povo Terena. Ela é do PT. Então, nós temos 3 indígenas eleitas. Né? Isso é uma vitória muito grande para o movimento indígena, que antes tinha só a Joênia Wapichana. No entanto, para se somar tudo isso, no legislativo nós vamos ter a maior bancada bolsonarista de todos os tempos, porque nós temos que ter clareza, né? Eu acho que é importante a gente refletir, não sei se vocês refletem sobre isso. O Bolsonaro perdeu a eleição, mas o bolsonarismo ele vai perdurar por um tempo na nossa vida. E isso é muito, muito, muito delicado. Então, nós vamos ter que saber lidar com essa situação, como nós estamos vendo hoje, essas pessoas na rua, né, não aceitando o resultado da eleição. Então, lá no Legislativo, tanto na Câmara como no Senado, eles conseguiram eleger muitos parlamentares. E eles vão estar lá batendo firme para defender as propostas encabeçadas por essa bancada bolsonarista. Então, não vai ser fácil aprovar pautas lá dentro do Congresso que defendam os direitos das minorias, direitos indígenas, das mulheres e etc. Né? Direitos da pauta ambiental também. Mas a gente espera que o presidente Lula, que tem um bom diálogo, consiga mais apoio para reverter essa situação. Bom, e aí com relação à educação? Vocês querem fazer alguma pergunta do que eu falei até agora? Ou acrescentar alguma coisa? Luciana, boa noite. Lúcia só. Lúcia, perdão, desculpa. Eu só não vou ligar minha câmera porque ela, não sei, a bicha não quer ligar aqui. Mas você falando sobre essa bancada agora, né, que bolsonarista, principalmente no Senado, né, que tá, nossa senhora, desculpa até o termo, tá tão lixo o Senado, se não vai entrar. Eu queria saber, assim, você que está mais próxima da Joênia, como que vocês pensam e articulam para tentar manejar essa situação, né? Porque a gente sabe, graças a Deus, que bom, né, que o Lula ganhou, a gente tem aí uma proposta de um Ministério de Criação do Ministério dos Povos Indígenas, mas o Senado ele tem uma grande importância, um peso muito grande, né, em aprovação ou não de algumas coisas. Como que vocês estão se articulando ou planejando meio que dar uma driblada nisso, dar uma dobrada? Então, acho que o primeiro passo que eu já vi, né, isso é público, que o presidente Lula está fazendo, é a articulação com os partidos da base
que ajudaram a eleger, né? Então, tem vários partidos que não são partidos de esquerda, mas que no segundo turno acabaram apoiando o presidente Lula. Mudou a tela de vocês? É normal, é? Vocês estão me ouvindo dessa parte? É muita informação, né? Eu gostaria, professora, de fazer, na verdade, uma provocação e uma pergunta ao mesmo tempo, né? Agora é minha vez de perguntar, né? Está chegando um novo governo, né? O que podemos esperar nessa questão da educação escolar indígena, né? Como você bem exemplificou aí, né? Essa estrutura da normativa, né? Da legislação que normativa a educação escolar indígena, né? No Brasil, explicou os programas, como é que isso funciona. E a gente tinha, na verdade, né? Um espaço dentro da Secretaria de Educação do MEC, né, a antiga SECADI, que foi extinta, uma coordenação de educação escolar indígena, que, inclusive, você foi coordenadora e lá onde você realizou, né, com a comissão, a segunda conferência, né, nacional de educação escolar indígena. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são, né, as suas perspectivas desse novo governo, né, se tem feito alguma discussão em relação a essa organização de como a educação escolar indígena ela vai ser organizada com os estados, com os municípios, se a gente retorna a ter, ou ainda isso ainda é muito novo para se pensar, né? Se a gente volta a ter uma coordenação que trata da política da educação escolar indígena no Brasil. Tá, então vamos lá. É importante, esse é um detalhe importante, né? O que nós temos de sinalização, que foi boa até, foi com a indicação dos nomes que vão fazer parte da comissão de transição do grupo temático da educação. Então, lá nós temos grandes nomes da educação que trabalharam já conosco no passado e que nos davam abertura, né, para essas nossas pautas lá dentro do Ministério da Educação. Então, do primeiro resumo que nós tivemos da reunião da comissão de transição, é que vai sim retornar a SECADI. Até eles brincaram que só não sabe se vai ser com o I ou sem o I. Por que isso? Só para vocês entenderem. Antes, já no governo Lula, foi criada a SECAD. Não tinha o I na sigla, né? Era SECAD. É Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Só, terminava em diversidade. Aí, depois de alguns anos, acrescentaram o I, que é de inclusão. E aí, na época do inclusão, os indígenas achavam que o inclusão era por causa dos indígenas, mas o inclusão foi por conta da educação especial, né? Então, esse nome. Então, ainda tem mas vai voltar sim. E a nossa ex-secretária da SECADI, que foi a professora Macaé, ela está nesse grupo de transição, e ela já se abriu para o diálogo para a gente retornar, sim, a ter uma coordenação geral de educação escolar indígena lá dentro do MEC. Mas, assim, não tem nada avançado, só teve uma reunião. Nós fomos convidados para integrar esse grupo para discutir como que vai ser a educação escolar indígena lá dentro. Então, a sinalização boa é que nós vamos ter espaço para reconstruir essa política lá dentro do MEC. Agora, o que nós não temos ainda, e nós não chegamos lá, se caso algum de vocês quiser fazer essa pergunta, é quem vai ser essa pessoa que vai assumir esse cargo. Né? Porque tem muitos parentes que não estão preocupados na estruturação dessas nossas pautas, mas muitos já querem indicar nomes, querem saber quem vai assumir os cargos. Nessa pauta da educação, nós ainda não chegamos nesse ponto, não. O que nós queremos é estruturar, garantir que a educação escolar indígena tenha um espaço. Nós vamos reivindicar uma diretoria, no mínimo, para conseguir uma coordenação geral, pelo menos, né? Sim, David. Vou morrer ali na Ligando a câmera aqui. Então, Lúcia, boa noite a todos. Meu nome é David Cacuperé, eu sou do povo Gavião, do estado do Pará, né?
Fui contemplado em toda a tua fala aí. Justamente hoje eu estou aqui na conferência, na sexta conferência, né, da saúde indígena. E tudo isso que tu relatou para os meninos aqui, que falou para a gente, realmente é tudo que está acontecendo aqui, né, em relação aos costes das verbas da saúde, o tanto que durante esse governo a gente veio perdendo, né? E para 2023 a gente, até aqui dentro da própria conferência, a gente já está terminando o sexto eixo e a gente já está com medo da sexta-feira, que é o dia da votação, porque a gente não tem orçamento para poder pleitear, né, os próximos anos dentro da saúde indígena. E quando tu fala da educação, do PIB da educação, né, que aquele valor, quando a gente vai para a saúde, ainda é bem menor. Os valores são em centavos. E em relação à transição do governo, quando tu fala aí, tu me dá até uma resposta, que a gente já está nos grupos do WhatsApp, né, ainda questões de lideranças indígenas, e está se debatendo muito isso, nessa questão que nossa população não está vendo a conjuntura que se formou, né? Pelo menos eu, o que eu já passo para alguns, do que eu vejo no meu ponto de vista, de formalização em questão de movimento mesmo indígena, que nós estamos bem representados. Só não tivemos aí representante do Nordeste, né? Mas em relação a pessoas que podem nos representar, podem também estar criando dentro dessa transição, complementos também, igual você falou, dentro dos outros órgãos, né? E eu achei muito massa, Luciano, a tua vinda, que a gente está conversando com uma pessoa que está direta dentro dessa criação, né? E como você falou, já está dentro de outras criações também, dentro do movimento de muito tempo. Então, a People só tem, assim, sempre... eu falo de mim, né? A gente não conhece, literalmente, uma pessoa se do movimento, por esses nomes, assim, por ações. A gente conhece mais assim nessas ações, né? Igual estou conhecendo você agora. Por exemplo, eu tive a honra de poder ter uma aula do Gessen, né, aqui na People, e eu conheci ele pessoalmente ontem, aqui no encontro. Então, para mim, foi diferencial, até na hora da gente conversar, na hora da gente debater. Então, estou te conhecendo aqui e, tipo assim, eu fico lisonjeado, porque o que eu pensei e o que eu achei dentro do movimento, tu já está concluindo, que é a questão da própria transição de governo, a gente começar a incluir pessoas com também as ideias, né? E a gente sabe a questão de como tá o Senado, o Congresso, né? A gente sabe que tem uma conjuntura política aí que essa base vão ter que começar a fazer acordo, não tem como a gente fugir, né? A gente sabe que a gente tem também a minoria e só que a gente tem o Lula assumindo, no caso, a gente tem essa esperança, né? A gente já vê que desde quando a eleição aconteceu no dia 30 de outubro, a gente vê que começa a ter uma mudança dentro do cenário, né? A gente começa a ter um novos ares, uma nova esperança, e isso para a gente é assim uma vitória muito grande. Então, a minha fala no momento é de satisfação, né? Tá sabendo isso da como assim, eu tendo minha resposta respondida do que eu achava, né? Do que eu achava certo. Então, para mim está sendo muito bom, e para não prolongar a sua fala, eu quero que tu fale mais. A gente sabe que quer saber realmente tudo que está acontecendo, e é isso. E eu só tenho a agradecer. Obrigado. Obrigada, David. Muito importante a gente estar junto nessa luta e nós temos entendimento e alinhamento entre a gente, né? Realmente hoje foi um dia muito pesado. Eu estou um pouco cansada porque eu falei tanto hoje, porque a PIB tinha enviado uma lista com nomes para serem da comissão de transição da pauta dos povos originários, né? E aí, na hora que saiu a publicação, a lista não foi atendida na sua totalidade, e fora isso não tinha representante nenhum do Nordeste nem do Sul, né? Então isso foi muito complicado e, assim, para começar logo um governo que nós criamos tanta expectativa, achando que não precisaria a gente estar reivindicando tanto, né? E criou assim um certo desconforto entre todos na reunião que nós estávamos e nem conseguimos dar prosseguimento à reunião porque nós tivemos que ir atrás de diálogos, procurar falar com os assessores
dessas pessoas que estão encabeçando a comissão de transição, né? O vice-presidente da República, o mercadante, etc. Mas já nos deram o retorno que vai sim ser contemplado e vão acatar 5 nomes que foram indicados pelo movimento indígena para compensar esse não atendimento dos que foram enviados pelo movimento, né? Então, assim, é um arranjo complicado, mas a gente tem que lutar para garantir que as vozes, né, indígenas estejam lá para defender os direitos. Então, isso é muito importante mesmo. Tá? Então, com relação, continuando as perspectivas para a educação, então nós acreditamos que vai sim retornar a educação escolar indígena tendo uma estrutura lá dentro. Nós temos que pensar para a educação ter também um recurso um pouco maior do que temos hoje do Fundeb. A educação escolar indígena, para ela ser de qualidade mesmo, para todos, ela precisa ter um recurso diferenciado, mais do que tem hoje. E esse recurso precisa chegar nas escolas. Eu trouxe os dados, só para vocês terem uma ideia, da educação escolar indígena, para a gente reverter esse quadro, né? Nós temos mais de 40,8% de escolas indígenas que elas não têm nenhum tipo de regularização nos sistemas de ensino, seja estadual ou municipal. Não tem nenhum ato de criação dessas escolas. Elas funcionam ao Deus dará, mas não tem um ato de criação, que é super importante. Tem já está chegando em quase 50% de escolas, de um pouco mais de 3 mil, né, que não tem prédio. Elas funcionam de forma muito precária. Vocês devem conhecer algumas realidades dessas, né? Nesses 4 anos, não se tem notícias de construção ou reforma de escolas indígenas. Nenhuma. O pior de tudo, só para vocês terem uma ideia, lá no estado de Roraima, a deputada Joênia, em 3 anos, entre 2020, 2021 e 2022, entre os 2 primeiros anos, 20 e 21, ela liberou de emenda parlamentar mais de 60 milhões de reais para construir escolas. E recursos de emenda parlamentar, a gente chama de recurso impositivo, ou seja, o governo municipal, estadual, tem que executar aquele recurso. Então, é obrigatório eles executarem. Sabe quantas escolas foram construídas ou reformadas em Roraima desse valor? Nenhuma escola. Nenhuma. Então, é muito grave a situação. Então, nós temos o número de escolas gigantescas, não, são 3.119 escolas, tá, que existem. Então, essas escolas não têm estrutura, muitas delas, mais de 1.170, elas não têm energia elétrica, e aí esse governo federal veio com a proposta de fazer a alfabetização via um aplicativo de celular. Se os parentes nem sequer têm energia, como é que vai fazer a alfabetização por um aplicativo de celular que chama Grafogame, é o nome do aplicativo. Então, assim, é o absurdo do absurdo. Então, eu não vou nem falar dessa questão de esgoto sanitário, que é muito grave. Desse total de 3.119 escolas, 2.881, que é mais de 80%, né, não tem biblioteca nenhuma. Então, só 230 escolas têm internet de banda larga, de qualidade, né? Então, a situação é muito precária mesmo, é muito grave, e só para vocês refletirem, se eu deixar para vocês refletirem para o futuro, né? Sabe onde está a pior situação com a educação escolar indígena e o pior desafio para este governo? É no ensino médio. Hoje, nós temos mais alunos na educação superior, que chega a 56.257 matrículas, isso são dados do início do ano, tá? Ou seja, já entraram mais alunos no meio do ano, né? Na educação superior, e nós temos 31.708 matrículas no ensino médio. É muito, muito grave essa situação do ensino médio. Então, nós temos que abrir os olhos, temos que pensar em soluções para esses jovens
do ensino médio. Ou seja, os nossos estudantes do ensino fundamental estão concluindo o ensino fundamental, estão fazendo o que depois disso? Né? Então, esses alunos que estão hoje na educação superior, esses 58 mil, em sua grande maioria são estudantes que se formaram há muito tempo, não está sendo progressivo, né? Saiu do ensino médio, vai para a educação superior. São pessoas até mais velhos, né, do que os jovens, né, de 17, 18 anos, que normalmente entram no ensino, na educação superior. Então, é muito urgente nós focarmos todos os esforços, né, no ensino médio dos nossos jovens indígenas. Então, o desafio é muito grande. Ok? Alguma pergunta mais da parte da educação? Cadê as meninas? Então, podem falar sem ligar a câmera mesmo, ou podem escrever também. Podemos, então, seguir? Eu vou fazer perguntas para vocês. Eu vi que tem alunos que são de licenciatura intercultural, né? Na lista que a Luciana, né, que me mandou. Tem alunos de licenciatura intercultural. E as licenciaturas interculturais também foram muito afetadas nesse governo, né? Então, esses alunos que ainda tem hoje são guerreiros mesmo por estarem aí. E as universidades estão tendo uma força muito grande, porque se fosse depender da gestão do MEC hoje para licenciaturas interculturais, não teríamos mais nenhuma turma funcionando. Então, parabéns aí para vocês que estão na licenciatura intercultural. Tá, então eu vou mudar de assunto. Eu posso mudar de assunto? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem não. Então, há uns 10 dias atrás, o movimento indígena, organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, fez uma reunião do Fórum de Lideranças. Então, foi uma reunião que tinha pelo menos uns 40 participantes, e nessa reunião foi discutido quais seriam as prioridades para esse novo governo, né, para o governo Lula. E aí, a partir dessa reunião, saíram alguns eixos prioritários, que estamos chamando de governança indígena. Então, essa reunião de lideranças não foi para pensar nomes para assumir cargos, foi para pensar o que nós queremos, enquanto povos indígenas, que seja garantido no governo do presidente Lula, e principalmente para essa estruturação desse novo ministério. Então, a partir daí, foram surgindo várias ideias, desde a recriação da SECADI, a questão do fortalecimento da FUNAI, a prioridade na demarcação das terras indígenas, nas ações de gestão ambiental e territorial, no retorno, praticamente, né, como prioridade número 1, no retorno da Comissão Nacional, Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, e também das outras instâncias de participação social, né, a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, e outros espaços de diálogo. Então, foram elencadas várias prioridades, tanto no eixo mais executivo, como no legislativo. E aí, no legislativo, o empenho para que sejam arquivados os projetos de lei que são negativos, né, para a pauta indígena, como o PL 490 de 2007, esse PL 490 é o PL que tira a demarcação da FUNAI e leva para o Congresso Nacional, em resumo.
o PL 191, que trata de mineração em terras indígenas, e outros projetos de leis que são negativos, né, entra como prioridade. E também no Legislativo teve a proposta de retornar à discussão da criação da CNPI, do Conselho Nacional de Política Indigenista, por lei. Porque esse conselho hoje ele foi criado no governo da Dilma, em 2015, como último ato da Conferência Nacional de Política Indigenista. E aí, como foi por um decreto, quando o Bolsonaro assumiu em abril de 2019, ele criou um decreto desfazendo, né, desconstruindo esses espaços de participação social. E aí o CNPI, a nossa CNEI, o CONSEA, o CONAMA, né, que foi todo refeito, e etc., perderam seus espaços. E nós todos perdemos esses espaços lá dentro do governo. Já que nós temos uma república federativa, nosso governo é democrático, tem que ter diálogo com a sociedade. E para ter diálogo com a sociedade, tem que criar esses espaços de participação social. Então, o eixo do governo teria que ser de participação social. E a participação social dentro desse governo Bolsonaro foi quase zero, né? Ele conversou só com os aliados dele. Então, isso que eu estou citando para vocês foram as prioridades que saíram dessa reunião dos fóruns de liderança. Eles até divulgaram um resumo, né, dessa reunião. E aí, a partir disso, foi constituído um grupo de trabalho, né, que está trabalhando para detalhar essas propostas macro das lideranças. Então, dentro dessa discussão, que nós começamos desde terça-feira, terça-feira foi ontem, né? Foi ontem mesmo. Nós estamos revisitando os resultados finais dessa Conferência Nacional de Política Indigenista, que teve 216 propostas, o resultado das conferências de educação escolar indígena, da Conferência de Saúde Indígena, das outras conferências todas, revisitando a estrutura da FUNAI, e, a partir disso, pensando algumas propostas. Então, hoje, esse grupo de trabalho está trabalhando para construir essa proposta que vai servir de apoio, né, de subsídio para esses parentes que hoje foram nomeados para a comissão de transição, né? Que dentre esses nomes nós temos a Joênia Wapichana, né, que é deputada federal por Roraima, temos a Célia e a Sônia, que foram eleitas deputadas federais. Nós temos o Davi Yanomami, que é uma liderança, um ancião Yanomami lá do estado. Na verdade, ele vive entre o estado de Roraima e o Amazonas. Temos uma outra liderança tradicional do Xingu, do povo Iaualapiti. Temos uma liderança Axaninca, lá do Acre. Temos o Marivelton Baré, que ele é do meu povo, Baré, ele é o presidente da FOIRN, lá da minha região. E temos 2 não indígenas, que foram ex-presidentes da FUNAI, mas que são ligados ao Partido dos Trabalhadores, que é o Márcio Meira e o João Pedro. O João Pedro foi meu chefe durante quase 2 anos lá na FUNAI. E nós temos também a Juliana, que é a deputada federal eleita por São Paulo, que também ela diz que é indígena, né? Então, essas pessoas estão hoje nessa comissão de transição, e aí nós estamos pleiteando mais 5 vagas, né? Onde vão entrar 2 pessoas do Nordeste, uma pessoa do Sul, uma pessoa do Centro-Oeste e uma pessoa da comissão executiva da APIB. Então, são 5 pessoas. Já nos deram retorno que vão acatar esses nomes. Então, esse grupo, que hoje tem 10 nomes, mais 5, 15 pessoas, elas vão nos representar dentro dessa comissão de transição para defender toda essa pauta. Mas, só lembrando, a responsabilidade número 1 deles é construir uma proposta para o Ministério dos Povos Originários. Esse é o trabalho número 1 deles. E aí, o que vai ter nesse Ministério dos Povos Originários?
Assim, as lideranças, elas indicaram algumas questões, mas eles querem que a FUNAI seja fortalecida. Aí o questionamento, a CESAI vai para esse ministério? Acho que não tem sentido a CESAI para esse ministério. A educação vai para educação escolar indígena vai para esse ministério? Acho que não também, porque a educação tem que estar no MEC, né? Então, assim, essas perguntinhas estão servindo de chuvas de ideias para ir se pensando algumas propostas, mas não temos nada pronto, está tudo sendo ainda organizado, e o nosso trabalho dentro dessa comissão é organizar essa proposta para devolver para as lideranças e, se possível, ampliar a consulta, né, para as bases do movimento indígena, para ver se realmente é isso, ou desta forma que deve seguir a política indigenista dentro do governo Lula. Assim, é o que eu posso falar para vocês de informações sobre esse governo de transição. Fora isso, isso aqui é para a estrutura maior da política indigenista. Fora isso, eu vou ajudar o GT que foi criado da educação, como pela experiência, né, que eu tenho da educação escolar indígena. E aí também é importante ouvir vocês, estudantes. Hoje eu conversei com o pessoal do Enem sobre algumas ideias deles, então a gente está nesse momento de diálogos mesmo, para ouvir as pessoas, né? Não pode ser só da nossa cabecinha, né? E aí, vocês têm algumas perguntas? Vocês estão muito quietinhos. Ou estão satisfeitos ou não, né? Ô, professora. Uhum. A Ciara, pode se apresentar, Ciara. Meu nome é Ciara, eu sou do povo Guarani aqui do Espírito Santo. Eu queria tirar uma dúvida, assim, se há possibilidade, já que vai ter essa equipe de transição nas áreas para abraçar causas indígenas, não seria possível criar uma lei que se perpetue mesmo com troca de outros governos? Por exemplo, o Lula saiu, mas a gente fica... como que eu vou falar, meu Deus? A palavra sumiu. Protegidos, garantidos. Tipo, isso, garantido por leis a situação, no caso, assim, dos povos indígenas em si, né? Entre educação, saúde, os direitos mesmo. Não sei, veio uma dúvida, assim. Uhum. Tá. Porque aí eu sou professora também, né? Aí a gente fica... Seria mais ou menos, a Ciara, uma política de Estado, né? E não uma política de governo, né? A Lúcia pode... não sei. Porque Deixa aqui no município, a equipe da coordenação da educação escolar indígena assim, está trabalhando, né? Como a gente tem o vereador Wilson, ele está abraçando essas causas, né? Indígena também, mas ele como indígena, né? Mas assim, eu queria saber mesmo, tipo assim, a gente poder criar um decreto, né? Que depois possa passar governos e outros governos e a gente ficar protegido ali, né? Garantido por leis, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Tá. Então, isso que o Zé Carlos falou é o que acontece hoje, né? Existe a política de Estado e a política de governo. Quando a gente fala de política de Estado, é aquela política que ela está na estrutura do Estado brasileiro, né? Então, é criado por lei e ninguém pode mexer nisso. É como a nossa Constituição Federal hoje. Poder pode, mas para mexer tem que fazer outra lei e tramitação de projetos de leis, né? Demora muito, então é um processo muito demorado. Então, para salvaguardar direitos, o melhor é garantir que as políticas elas sejam políticas de Estado. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o nosso CNPI é que ele era uma política do governo da Dilma, né? Do governo do PT. E aí, quando o Bolsonaro chegou, ele extinguiu
todos os espaços de participação social que eram criados por decreto e não por lei. Então, os outros espaços, como o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação e outros conselhos que são criados por lei, ele não pode mexer. Então, a nossa luta hoje deve ser, né, tem que ser, na verdade, tem que ser uma das prioridades, é transformar o CNPI num conselho criado por lei. Tem já um projeto de lei, nós temos que fazer andar esse projeto de lei. Da mesma forma, esse ministério, por exemplo, a maior discussão que nós estamos tendo é o seguinte: a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela é uma autarquia. Dentro da estrutura do governo federal, nós temos autarquias, nós temos ministérios, nós temos fundações. Uma autarquia, ela é uma instituição independente e autônoma dentro do governo. E não pode ser mexido extinto, na verdade, pelos presidentes que são eleitos. O que eles conseguem fazer é fazer essas reestruturações aí, tira uma diretoria, coloca outra diretoria, muda algumas atribuições, mas a FUNAI vai continuar existindo. Então, o receio é, tendo um ministério, que nós também não sabemos, esse ministério é tudo novo. De onde vai vir recurso para funcionar esse ministério? Provavelmente, para ele funcionar, isso é um dos passos que o presidente vai ter que fazer, é fazer o que a gente chama de medida provisória. Uma medida provisória é um ato do presidente da República para instituir uma política pública. Depois que ele faz essa medida provisória, essa medida ela tem que ser analisada pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara como pelo Senado. E lá dentro pode-se concordar ou não. Então, o Ministério dos Povos Originários, como estão chamando, ele vai ser criado por medida provisória. O risco é essa medida provisória não ser aprovada na Câmara e nem no Senado, com esse desenho que nós temos hoje. Uma medida provisória, ela tem duração de 120 dias, prorrogável por mais 120 dias. Ou seja, nós conseguimos manter esse ministério por 240 dias, existindo, sem ser revogado pelos deputados e pelos senadores. Então, tem todas essas questões que a gente precisa tomar cuidado e estar preparados para isso. Então, esse é o medo de mexer na FUNAI e levar tudo para esse ministério que pode ser extinto, tanto no primeiro ano do governo do Lula, como também daqui 4 anos, seja lá quem vai assumir, que ele já disse que não vai querer ir para a reeleição. Então, a lei, criar essas estruturas por lei é muito melhor. Então, nesse ponto, eu acho que a Ciara levantou, é muito importante a gente refletir sobre isso. E nós temos dialogado muito nessa comissão, né, sobre essa situação da política indigenista. Vai falar, Zé Carlos? Ah, sim. Gente, olha, a professora Lúcia, ela, como vocês perceberam, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento, né? Tanto na estrutura do movimento indígena, conhece muito bem a questão da educação e também outras áreas, como inclusive pontuou muito bem sobre a CNPI, né? Sobre as políticas, na verdade, que estão não estava somente no Ministério da Educação e em outras áreas também. Então, a gente espera que vocês aproveitem esse momento para a gente poder sugar o máximo que a gente puder de informação, né, da professora Lúcia. Já que vocês não estão falando, eu estou aqui cheio de curiosidade, cheio de coisas para saber, inclusive, sobre essa nossa temática mesmo, né? Educação escolar indígena, quais são os passos. E aí, Lúcia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o FNEI, né? Eu sei que o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, ele é esse espaço aí de debate do movimento indígena,
né? Eu acho que poucas pessoas hoje no Brasil, né? Eu acho que muito mais quem está ligado à área de educação, que conhece um pouco do fórum. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Como é que o fórum surgiu, como que foi pensado, por que que existe nesse momento, inclusive, que há poucos dias a gente vai ter uma transição aí de governo, né? E mudança de uma equipe, de toda uma equipe, né? A gente não quer essa equipe que está aí. Você falasse um pouquinho do fórum, né? Por que que, na verdade, existe essa mobilização nesse momento? Por que que os indígenas estão saindo, né, das suas comunidades, dos seus estados, para vir a Brasília nessa data do fórum, né? Quais são as temáticas, a discussão, como é que vocês têm costurado, na verdade, essa discussão com o próprio movimento? Tá, importante, está aqui na minha lista para falar sobre o FENEI com vocês. Vocês viram que eu estou perpassando, né, vários temas bem diferentes, mas que é legal também. É que a minha quase filha quer ficar no meu colo, gente. Eu vou deixar ela aqui, tá bom? Ela está com saudade, a bichinha. Vocês estão vendo aqui, ela é preta, totalmente preta, não aparece. Então, o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena foi criado em 2015, né, por um grupo de professores indígenas, de professores não indígenas, que avaliavam a necessidade de se ter um espaço para dialogar sobre a política de educação escolar indígena e, principalmente, ajudar organizações de professores, organizações de estudantes das várias regiões do país na defesa dos direitos educacionais. Então, são 7 anos de existência, né? Nós vamos fazer agora o 6º fórum. No ano passado, nós não fizemos, mas em 2020, nós fizemos um fórum virtual que nós movimentamos mais de 1.000 participantes. Então, foi um evento virtual muito grande. Foi um dia inteiro de debate. Fizemos várias mesas virtuais, debatendo a questão da permanência na educação superior, a educação básica, a produção de material didático e etc., né? Todos os temas. Então, foi bastante importante. E de lá nós tiramos um documento final, de onde saíram propostas para nós reivindicarmos junto aos estados, municípios e a União. Nós até encaminhamos isso para os órgãos e para o Ministério Público Federal, que tem sido nosso grande parceiro na defesa desses direitos. Então, tem um grupo de trabalho dentro do Ministério Público Federal responsável somente de acompanhar a educação escolar indígena. Tem também de saúde indígena, né? Mas esse grupo é muito importante e nosso grande parceiro. E eu tenho certeza que nesses últimos 4 anos eles têm tido um trabalho intenso. E o maior problema que tem chegado até eles, que passam por nós também, é a questão da falta de valorização dos nossos professores indígenas. Então, essa foi a prioridade número 1 da nossa segunda CONEEI e continua sendo até hoje essa prioridade. Não se vê nenhuma iniciativa, né, mais forte mesmo dos estados e municípios para valorizar os professores. Nós temos regiões em que professores recebem menos do que o piso salarial que é obrigatório por lei. Mais de 80% dos professores indígenas não têm direitos trabalhistas, eles não têm férias, não têm 13º salário, não têm direito de pedir licença. Então, é muito grave a situação dos nossos professores indígenas. Então, uma das principais bandeiras, né, de luta do FENEI é a valorização dos professores indígenas. E nós temos tentado, né, ajudar os professores. E aí, esse 6º fórum, nós vamos fazer entre o dia 30 de novembro e 3 de dezembro. No dia 30, nós vamos começar à noite, né, para fazer todos os acordos de convivência, fechar a nossa programação de forma coletiva. Nós temos uma programação básica. No dia 1º, se algum de vocês estiver aqui em Brasília, assim, nós queremos muito que vocês se juntem a nós, estiverem por aqui. Nós vamos fazer atividades aqui na área central de Brasília.
porque o evento ele vai ser um pouco distante, daqui no Centro de Formação do CIMI, fica a 60 quilômetros daqui. E no dia 1º, então, vai ser aqui na área central de Brasília, na esplanada dos ministérios. Nós vamos ter agenda no Ministério Público Federal, nós estamos pedindo agenda com essa comissão de transição da parte da educação. Também nós vamos fazer reunião com alguns parlamentares eleitos, né, para o próximo ano. Então, nós estamos organizando essas agendas. Tudo para levar essas questões específicas da educação escolar indígena. No dia 2, nós vamos ficar o dia inteiro na chácara do CIMI, analisando as prioridades e fechando nossa proposta para esse governo. E aí, tanto que o papel que eu estou fazendo hoje de estar lá nessa comissão indígena, né, da governança indígena, de também fazer parte dessa comissão de apoio da Comissão de Transição da Educação, e também no fórum, nesses 3 espaços, também é uma forma de estar lá para garantir o que o fórum está debatendo seja levado para prioridade dessa comissão de transição. Então, nós temos que ser estratégicos, e essa é uma das estratégias que nós estamos desenhando para esse 6º fórum. Por que nós estamos fazendo agora? Já estava, né, no nosso planejamento fazer o 6º fórum agora, no final do ano, e com a eleição do presidente Lula, acendeu ainda mais a nossa necessidade de trazer os professores para cá e mostrar a importância e a necessidade de que esse governo veja a educação realmente como prioridade. Então, por isso que nós vamos fazer o 6º FNEI. Aí é importante que vocês também participem. Hoje nós tivemos a resposta do pessoal lá da Unicamp, eles vão conseguir trazer 81 estudantes. Então, assim, é animador a gente ouvir isso. Então, vamos ter... O Gersen avalia que nós vamos ter muito mais de 500 participantes. Isso é bom, mas ao mesmo tempo preocupante, porque o fórum ele é um espaço que nós temos que nem CNPJ, é um espaço de articulação, mobilização. Nós não somos uma instituição jurídica, né? Somos um espaço de mobilização. Então, nós estamos tendo apoio lá do CIMI para receber os recursos que nós temos, ou então nós estamos pedindo para os parceiros fazerem compra direta, entregar para a gente os insumos. Então, nós estamos fazendo toda uma articulação grande, né, para realizar esse fórum. E nós temos também, eu tenho que fazer a propaganda, né? Nós temos uma vaquinha online, né, para as pessoas contribuírem, né? Se vocês puderem ajudar a divulgar também a vaquinha para a realização do 6º fórum, é importante. E vocês estão convidados, né, para participar conosco. E lá também é um espaço de formação para todos nós, né? Eu, desde 2015 para cá, o fórum foi para mim esse espaço de formação. Eu nunca estive à frente organizando o fórum. Tinham outros professores que estavam, né? O Gerson está desde o início, né? A Rita e eu entramos mais já na metade, nessa parte da coordenação. E hoje nós estamos na coordenação desse fórum nacional. E aí, alguma pergunta? Já estão cansados? Eu ainda tenho expediente depois que terminar aqui. Eu ainda tenho que fazer 2 coisas hoje. Nós estamos lendo as 216 propostas da Conferência Nacional de Política Indigenista e vendo o que de lá a gente coloca nesse novo ministério. Aí tem que levar isso amanhã pronto. E se vocês quiserem contribuir, gente, é muito importante. Eu não sei como que a gente faz, tá, Luciana e Zé Carlos? Mas a gente podia criar um canal, pode ser com vocês mesmo, deles mandarem algumas propostas a partir da realidade deles, do que nós podemos levar tanto para o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, como também para essas comissões de transição do governo. É importante a gente criar esses espaços de diálogo, né, de aproximação entre nós. É uma ideia maravilhosa, Lúcia. Vamos pensar em como viabilizar isso com os nossos alunos. Muito legal mesmo. Está anotado. Pois é, vamos fazer uma oficina. Eu acho que é legal, como espaço de formação também. Uhum. Lúcia, boa noite.
né? Eu vi a sua história, eu vou me apresentar. Meu nome é Jopeptuti Neném, eu sou da etnia Gavião, eu sou de estudante de Ciências Sociais, né, na Unifesp, aqui no Pará, Marabá, e achei muito importante essa posição, né, dentro desses movimentos, né, do teu conhecimento, da tua história, e eu achei muito bonito, né? E eu quero também te fazer essa pergunta, né, porque você falou do fórum, você falou aqui muitas coisas importantes, né, do nosso interesse dos povos indígenas, né? Aqui você também falou da nova transição do governo Lula, e eu gostaria de saber, né, na sua posição, se nós indígenas, né, temos a nossa capacidade de poder fazer a educação diferenciada indígena, né? Porque aqui na minha Teima Maria, a gente estava tendo um movimento, umas reuniões, né, sobre a educação, e o nosso objetivo é criar a educação diferenciada indígena, como é que eu posso falar aqui, que eu anotei? Dentro da matriz curricular, né? A nosso estudo, né, para nossas crianças, né, aqui para nossa escola, dentro da cultura, né? E eu gostaria de saber se de você que está dentro desse ramo, se a gente tem essa possibilidade, né, de poder conseguir ou conquistar ter nossa própria matriz, né, com esse novo governo, né, do Lula. Creio que pode estar tudo encaixado, que possa dar tudo certo e segurar, né? Eu queria que você me falasse assim, dentro dessa posição, é porque vai ter uma conferência, talvez vai ser em Brasília o mês que vem, e a gente quer levar isso em pauta. A gente quer também fortalecer a nossa educação dentro, né, da cultura indígena. É muito bonito esses trâmites, essas coisas, essa renovação, essa evolução, né, que nós estamos dentro, nós querendo ou não, mas também nós temos a nossa parte, que é a nossa parte cultural indígena. E eu gostaria mais uma vez de falar, né, se nós temos essa possibilidade de poder segurar dentro dessa, porque tem a nossa geração, tem os nossos filhos, os nossos netos, e isso vai ficar para eles, né? Segurar, como você diz, tipo, criar uma lei, né, para isso, dentro da educação, desde lá da Constituinte da 88, né? Se a gente pode, né, fortalecer ainda mais dentro desses termos. É isso, minha pergunta. Tá bom, Parenta. Muito importante tua pergunta. E a resposta para vocês é que tanto a nossa Constituição Federal de 88, como a LDB, como a resolução número 5, a número 3 do MEC, elas dão possibilidade para vocês construírem esse currículo próprio e fazer a escola de vocês funcionar do jeito que vocês acham adequado para fortalecer a língua indígena, para fortalecer a organização social de vocês, para fortalecer a cultura, né? As danças. Então, a escola ela tem que ser esse espaço de fortalecimento de tudo isso, da cultura, da língua, né? E a legislação, ela dá essa garantia para vocês já hoje, essa lei já existe hoje. O que nós sabemos, né, é que em muitos lugares, os estados e os municípios, eles não incentivam os indígenas a construir essas escolas com um currículo próprio, né, que tem a língua indígena garantida lá dentro, né, do currículo. Então, colocam isso como obstáculo para que a educação escolar indígena ela seja uma realidade em vários lugares do Brasil. E aí, lamentavelmente, o que que a gente chama de sistemas de ensino, né, que são os estados e municípios, usam como argumento é que eles não conseguem alterar lá os sistemas deles de registro de currículo, que é tudo por sistemas, para garantir essas especificidades da educação escolar indígena. E o mais grave
Isso aconteceu no estado do Amazonas no ano passado, na conferência, isso veio na conferência, não, no fórum, em 2020, veio à tona, é que alguns municípios estavam substituindo a língua indígena por língua estrangeira, dizendo que era obrigatório colocar a língua estrangeira e retirar a língua indígena. Então, isso foi um crime tão grave, né, contra os povos indígenas, e aí isso nós entramos com a ação no Ministério Público Federal. Mas, parenta, vocês podem sim fazer o currículo de vocês. Se aí é uma escola municipal, né, a secretaria não estiver aceitando, aí nós do fórum podemos ajudar vocês. Porque isso é muito grave, se não estiverem apoiando vocês a construir essa proposta curricular, ou mesmo o projeto pedagógico de vocês, né, específico, isso está garantido já na lei hoje, tá bom? Tá bom, então. Então, só para concluir que vai ter, né, em dezembro essa conferência, eu gostaria de conhecer pessoalmente e junto a gente fortalecer isso, né? Porque hoje a gente está criando essa matriz curricular aqui na TI e a gente precisa de mais força. Então, desde já, de acordo com você. Tá bom. Eu estou sabendo dessa conferência nacional e nós estamos até planejando de chegar, assim, fazer surpresa, sabe? Com todos os nossos 500 participantes, chega lá na porta lá da Conferência Nacional de Educação e mostrar a nossa presença, sabe? Então, nós vamos sim nos encontrar. Eu acho que um dia vai bater todo mundo vai estar aqui no mesmo período. Que dia que é mesmo essa conferência? A Alva Rosa, que é nossa parceira, me disse... Vai ser em dezembro, ainda vão dizer a data, né? Eu acho que é na primeira semana, eu acho, porque vai bater um dia com a nossa agenda. Eu vou ver aqui, se você tem contato com a Luciana, eu vou falar para ela e ela vai lhe avisar, tá? É porque Ótimo. só chegou aqui na nossa escola e a gente já está se preparando para isso. Ótimo, vamos nos conhecer sim. Tá bom. E nós estamos à disposição. Tá, prazer. Tá bom. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu já falei disso, das minhas anotações aqui, eu falei de tudo. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu acho que nós já vamos caminhando para encerrar. Isso. Mais alguém, gente, queira contribuir aí, tenha alguma observação, alguma pergunta para fazer para a professora Lúcia? Professora, só mais uma perguntinha. A gente que está dentro da Universidade Federal, eu não sei muito dos colegas, mas às vezes quando a gente esbarra em algumas coisas, assim, de dificuldade mesmo, de estar implementando algo, né, dessa parte indígena, né, da gente. A senhora, por acaso, tem, tipo, alguma dica do que movimento a gente pode fazer dentro da nossa universidade para conseguir colocar, por exemplo, eu né, estou na medicina, e a gente tem essa dificuldade ainda de incluir, por exemplo, o que a gente tem são tópicos, uma matéria ou outra que vem citando, né, sobre saúde indígena, mas nada muito abrangente ou algo que seja um pouco mais fixo, sabe? E se a senhora tem alguma dica de alguma coisa, de a gente poder usar isso, né, dentro da universidade para estar dando fazer esse movimento de implementar algo um pouco mais duradouro, e não só esses tópicos, assim, citações, ou um seminário, ou outro, assim. Tá. Então, Thaís, eu acho que é importantíssimo vocês terem, primeiro, um coletivo indígena organizado dentro dessa universidade de vocês, né, para defender as pautas do coletivo de estudantes indígenas. Eu vejo que isso tem funcionado muito, né? Eu vou usar esse exemplo desses meninos da Unicamp, aqui mesmo da UNB, que eles criaram associações de estudantes indígenas. E essa associação, ou outro nome que vocês podem utilizar, é esse espaço de proteção, é o espaço de garantia de direito, de reivindicação. Com esses cortes, né, que tiveram de bolsas
permanência, né, que vocês devem ter vivenciado isso em alguns lugares, acompanhado outros colegas, essas associações dos estudantes indígenas, junto com esses encontros nacionais dos estudantes indígenas, ajudaram muito nessa pressão para garantir esses direitos. Então, eu acho que talvez não sei se você já tem, né? Mas essa associação, esse coletivo de estudantes dentro de cada universidade, eu acho que já seria um caminho para vocês terem mais visibilidade como coletivo, porque muitas vezes sozinhos a gente acaba sendo consumido, né? Consumido no sentido amplo, tá? Por outras pautas também que perpassam a universidade. Então, assim, eu acho que eu dou assim como sugestão para vocês isso, e também conectem esse espaço coletivo de vocês com esse nosso Fórum Nacional. Eu acho que é importante a gente se fortalecer juntos, né? Vocês dentro das universidades, nós nesse espaço mais nacional mesmo, e todo mundo se ajudando na defesa do que é de direito, né? Eu coloco como sugestão para vocês. Entendi. Obrigada, professora. De nada. Boa noite. E aí? Boa noite, vocês estão me escutando? Sim, Iracilene. Iracilene, sou indígena Guajajara, estou falando aqui da aldeia Parcatg, estado do Pará. Você consegue ligar a sua câmera para a gente te ver? Espera aí, vou tentar. Lúcia, eles vêm para a nossa roda de conversa, perfumado, cabelo penteado, e não gostam de ligar a câmera. E às vezes, quando a gente pede para ligar a câmera, eles ligam, precisa ver a produção. Eu falo, gente, vocês se produzem para quê? Para ficar com a câmera desligada? Para se esconder, né? Já está bem avançado o horário, né? Eu fiquei refletindo aqui na questão em relação ao Ministério. A minha pergunta é em relação a isso, porque eu fiquei tão confusa, assim, pensei tanto e acabei, assim, não tendo, assim, o resumo do que você falou sobre o que estão pensando para o Ministério dos Povos Originários. Porque na estrutura, né, do governo, o Ministério ele é responsável por uma área específica, e a gente tem saúde, tem educação, tem a questão territorial, tem tantas e tantas coisas. E aí eu fiquei pensando assim, como a gente vai tratar disso nesse ministério sem perder aquela que a gente tenta construir, que é a política de Estado, né? Porque o Estado, a política dele é extermínio, nossa, enquanto povos indígenas. E aí, para a gente não ficar assim isolado, tipo, que a nossa demanda ela não fica assim à parte, que é uma preocupação assim que eu sempre tenho em todas as instâncias, municipal, estadual, federal, sempre eles querem colocar a gente de lado para as nossas coisas, nossos assuntos ser debatidos assim à parte, que não seja algo do Estado. E aí eu fiquei pensando nessa parte, eu queria que você falasse de novo o que vocês estão pensando, vocês que estão organizando, estão debatendo, estão se articulando nesse sentido, em relação a tanta pauta que a gente tem, que está distribuída no Ministério da Educação, Ministério da Saúde, da Justiça e tudo, segurança pública. Como é que a gente vai pensar propostas, sei lá, ideias, para não ficar isolado nesse ministério, tá tirando algumas responsabilidades de outros que já não querem ter responsabilidade com a gente, né? O Ministério da Educação, da Saúde e tudo, eles já estão cortando recursos de todo jeito que podem. E aí eu queria que você comentasse, porque é uma confusão assim que eu acabei até me perdendo assim, como pensar isso, porque a gente começa a entender
como o Estado funciona, como funcionam essas organizações, estadual, municipal, federal, e aí com a construção de ministério vai envolver tantas e tantas articulação aí em Brasília, no governo, no Congresso, e também nós aqui nas nossas bases, né, nós indígenas, porque eu vejo que nós tem que estar em todos os espaços. O nosso desafio agora é muito maior. Agora nós temos muito mais que estar nas universidades, está ocupando a Secretaria de Educação, de Saúde, todos os espaços que a gente puder, a gente vai ter que estar junto, porque se a gente não estiver lá, né, a gente vê que todas as ideias, interpretação de lei, tudo, parte do racismo, parte do preconceito, e se a gente não estiver lá, só vai piorando, né? Era isso, você falasse para a gente mais um pouco sobre isso, não sei se eu confundi, se eu atrapalhei, que até eu não estou conseguindo entender essa situação. E agradecer, muito obrigada. Tá. Não, sem problema nenhum, Iracilene. Essa é uma preocupação, acho que geral dos povos indígenas, né? Nós não podemos esvaziar as nossas pautas desses espaços onde os nossos direitos já estão mais do que garantidos e sendo efetivados. Mesmo que essa parte da efetivação não seja a contento, né? Não seja do jeito que nós queremos. Então, uma das questões que eu acho que já está bem claro nessas reuniões que nós temos feito é que a educação vai continuar no MEC e a saúde vai continuar no Ministério da Saúde. Isso está claro para todo mundo. Ninguém vai mexer nessa estrutura. Ninguém vai tirar a educação do MEC e nem a CESAI do Ministério da Saúde. Né? Então, isso eu acho que, se fizermos, é um tiro no pé, porque qualquer outro governo que vier e acabar com o Ministério dos Povos Indígenas acaba com essas nossas pautas. Então, foi um ganho muito grande com a Constituição de 88, a saúde sair da FUNAI e ir para o Ministério da Saúde, e a educação sair da FUNAI e ir para o Ministério da Educação. Então, isso, eu acho, isso com certeza não vai ser alterado. O que se está pensando é como que esses espaços vão funcionar dentro daqueles ministérios. A CESAI, eles não mexeram tanto, mas na educação mexeram muito. Então, nós precisamos resgatar e fortalecer a educação escolar indígena dentro do MEC. E pensar também em como que o Ministério da Saúde pode ser fortalecido, além da questão do recurso, que tem que ser feito esse aporte de recursos, como também na sua estruturação mesmo, que hoje a CESAI ela tem uma forma de funcionamento muito frágil, né, de contratar instituições para fazer execução nos DICEIs. Né? Então, também tem que ser pensado como que a gente faz para que a saúde ela tenha um pouco mais de estrutura permanente também. Né? E a FUNAI ser fortalecida. Né? Nós não podemos esvaziar completamente a FUNAI. Então, tem várias questões sendo pensadas ainda, tá? Então, a ideia ainda está bem no início, ainda é um embriãozinho, né, de como vai ser esse ministério, mas, com certeza, a gente espera, né, que as lideranças da base da PIB abram esse diálogo com as regionais com relação a essa proposta da estruturação do Ministério dos povos, que estão chamando de povos originários, né? E, fora isso, eu concordo plenamente contigo. Nós temos que ocupar os espaços nos municípios, nos estados. E, assim, eu posso dizer para vocês, eu posso usar o meu próprio exemplo. Nós podemos, nós conseguimos. Eu vim de um lugar muito longe daqui de onde eu estou hoje. Muito longe mesmo. E com bastante empenho, estudo, né, a gente consegue ocupar esses espaços. E nós temos muitos indígenas preparados para assumir esses espaços. Então, isso já é uma vitória para todos nós. Né? Então, eu acho que isso fica assim como uma mensagem até para vocês, de que essa formação que vocês estão fazendo hoje nessas universidades seja a porta de entrada de vocês para ocupar esses espaços também, na saúde, na educação,
na assistência social, em todas as áreas, no magistério, nas escolas, nas universidades. Então, assim, é diverso. Os povos indígenas, da mesma forma que a gente fala, né, a mulher pode estar onde ela quiser, nós podemos estar onde quisermos, e foi estratégico para defendermos os nossos direitos, né? Então, eu deixo assim como uma mensagem de incentivo até para cada um e cada uma de vocês. Bacana, Lúcia. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Ou a gente Oi, pode... boa noite. A Penco, eu não vou abrir minha câmera, tá? Eu só queria, eu não sei se eu vou fazer pergunta ou não sei, eu só quero dizer assim, que nem ela falou aí, a Lúcia, né? Eu queria saber assim, eu não sei, porque eu sou novata, né? E eu comecei agora. Vocês estão ouvindo? Sim, Estamos, mas antes disso, você poderia se apresentar, que você não falou? Eu falei meu nome, eu sou a Penquã, eu sou daqui do Porro Gavião, faço curso de arte visuais, tá? chique, que legal. Eu queria dizer assim, minha professora falou, não sei se eu vou fazer pergunta, né? Mas eu queria dizer que eu sou novata, né? Estou começando agora, né? Participar dos movimentos. E eu fiquei curiosa de saber, assim, ó, o povo originário, como criaram agora, ou já veio desde muito tempo, vai permanecer, ou só estão usando os povos indígenas? Então, Parenta, Eu essa não sei ideia se eu da fiz criação... pergunta. Não, deu para entender, sim. A ideia da criação desse ministério surgiu, na verdade, surgiu desse último acampamento Terra Livre que teve aqui em Brasília, e a PIB convidou várias lideranças políticas, dentre os quais o Lula, e lá na fala dele, ele disse que ia ser candidato, né, a presidente da República, ele não era candidato ainda, e que um dos compromissos dele com os povos indígenas era criar esse Ministério dos Povos Originários. Então, desde lá, né, veio essa ideia na campanha dele, quando já foi candidato, ele continuou afirmando isso, e agora, quando ele instituiu esses grupos temáticos, ele continuou criando essa proposta, e hoje, para o mundo ver, ele disse finalmente que vai criar esse Ministério dos Povos Originários. Teve até o questionamento de algumas pessoas, não só indígenas, mas não indígenas, né, de que esse nome era estranho, deveria ser Ministério dos Povos Indígenas, porque quando a gente fala de povos originários, é muito mais amplo, porque entrariam também os quilombolas, outras comunidades tradicionais que são também povos originários. E aí, com a publicação dessa comissão hoje, né, desse grupo temático hoje, ficou evidente que esse ministério ele vai ser específico só dos povos indígenas, já que foi também criada uma comissão temática da igualdade racial, que ela é composta somente por negros, né? Então, daí que surgiu essa ideia, tá? Desde o ATL. Então, o presidente falou, os povos indígenas que estavam lá presentes gostaram da ideia, então lá foi o nascimento da ideia. E hoje já está, vamos dizer, se concretizando. Agora nós precisamos construir a proposta de como vai funcionar esse ministério, quais serão as atribuições desse ministério, né? De forma que ele não traga para dentro dele todas as atribuições que já estão nos ministérios e nem acabe com a FUNAI. Então, é um trabalho difícil, né, que está sendo construído e que vai ter que ser construído. Nós temos o quê? Hoje é dia 16, pelo menos até o dia 30 de dezembro, né? 45 dias tem que ter essa proposta pronta. Então, temos que ele falou que quer que esse ministério funcione já no início do mandato, né? Então, é isso, Parenta.
Hoje é 16, aniversário do meu filho, a Luciana fez eu participar dessa aula e eu perdi o aniversário, ela vai dar um presente para ele agora. Ah, eu vou. Eu vou sim. Parabéns para o seu filho, Obrigada. Clê. Parabéns para o seu filho e para você também, porque é mãe, né? Um beijo bem grande para ele. Obrigada pelo carinho de vocês. Gente, então, se ninguém tem mais nenhuma fala a fazer, algum questionamento, observação, a gente pode ir caminhando. Como a Lúcia falou, ela teve um dia bastante corrido, abriu espaço, né, na agenda e na vida dela para participar aqui dessa roda de conversa com a gente. Então, eu queria propor para vocês, né, para a gente tirar aquela nossa foto que a gente sempre tira, né, com a presença da professora Lúcia. Vou pedir para vocês ligarem a câmera, mas antes disso, como a Lúcia mesmo falou, né, um pouco das vivências dela, da vida, os projetos que ela está inserida, né, que são projetos grandiosos, inclusive são ações que vai repercutir nas nossas aldeias, nos nossos estados, né, nos nossos municípios, em relação, sobretudo, à educação escolar indígena. Eu queria que algumas pessoas que sentirem aqui, né, que dissessem assim, uma palavra, apenas uma palavra de incentivo, uma palavra de força, uma palavra dessas espirituais que a gente usa, né, nas nossas comunidades indígenas, nos nossos rituais, que dá força, que ajuda, na verdade, dá sabedoria. Então, eu vou iniciar com uma palavra aqui para a professora Lúcia, vou pedir que vocês abrem a câmera de vocês, e quem sentir, na verdade, de falar essa palavra, então, tá com a fala aí. Vamos ligar a câmera? Lúcia, a primeira palavra, minha parenta, que eu tenho para você é sabedoria. Sabedoria para você lidar aí nessa empreitada que você está, e também agradecimento, né, por ser uma parente, uma mulher, mãe, professora, que está aí à frente desse trabalho que eu acredito que é de muita responsabilidade. Eu vou tirar a foto, e aí depois quem quiser falar a palavra pode falar. Caíta, a Thaís está com problema, né, Thaís? Iracilene. Para ficar... Espera aí, porque a tela tá... A gente tem duas telas, então eu vou tirar primeiro de uma tela, agora a 2.2. Pronto, foi a foto. Agora vamos lá ouvir vocês com apenas uma palavra. Qual é a palavra de incentivo, de força que vocês têm para dar aí à professora Lúcia Alberta? Ninguém vai falar, vou falar. Tem um amigo meu também que vai falar depois. Lúcia Benadjoeira Juei, Menti Juei Juamei. Lúcia, tem aqui um companheiro também que estava aqui no meu quarto aqui junto, quer deixar uma palavra também comigo. Lúcia, só gratidão aí pela luta, viu? Que o Birajara estava lá na reunião hoje à tarde, estou aqui com o David. E a palavra que eu quero falar é que todos nós estamos com esperança. Um abraço, boa noite. E gratidão, Lúcia, por tudo, por estar aí na frente. Valeu. Vira. Já falou por nós tudinho da TI. Essa é uma boa palavra, né? Esperança. A palavra que ele falou ali para a Lúcia. Com certeza. E eu quero ir lá para a terra de vocês. Nunca vocês me convidaram. Nós aguarda. Seja bem-vinda. Um abraço. Fazer um berarubu bem grande para tu comer lá, Lúcia. Tá bom, e mais açaí. Opa! Tchau. Tchau. Bora, gente. Ingrid.
Estou aqui, vim para a foto. Então, eu que agradeço, gente, por esse espaço e nós estamos à disposição, tá? A gente só consegue construir as coisas se a gente está junto. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, boa sorte também para vocês nos estudos de vocês. Não desistam e vamos esperar que realmente essa esperança que acendemos em nós, ela se concretize, né? E que o presidente Lula e todos os seus ministros, né, toda a sua equipe, realmente trabalhem para mudar a situação que está o nosso país, de negação de direitos, de violência, né, de ameaças, e é o que todos nós queremos. Tá? Então, obrigada e seguimos. Um abraço para cada um de vocês. Para fechar, vou passar para a Luciana quer falar, para a Ingrid fazer os agradecimentos finais da Lúcia. E a Luciana acho que ia falar também. Não, estava só despedindo, e minha palavra é coragem. Ótimo. Falar então, minha. Fala, Caíta. Itemantá Júnior, obrigado. Olha. A meu Ingrid. A minha palavra é essas três que falaram aí. Eu acho que é sabedoria, esperança e coragem. Está ótimo. Não tem nada mais a acrescentar. Ingrid, tem sim, mais um. Diga, qual é? Mentinjoia Juamei. Deus te abençoe, Lúcia Alberta. Boa. Essa é muito boa também. Proteção. Mentinjoia Juamei. Então, pessoal... Oi? Não, eu só falei Cuecaturete. Ué. Muito obrigada. Então, Lúcia, quero te agradecer muito. Olha, eu achei um privilégio a gente ter essas notícias todas assim quentinhas, saindo do forno, né? No momento dos acontecimentos. Eu nem sabia, na verdade, que você estava aí tão por dentro do assunto. Assim, eu sabia que você estava, né, acompanhando pela Joênia Wapchama, mas assim, né, tudo isso que não vai ser ministério só dos povos originários, que vai ser exclusivo dos povos indígenas, a coisa da SECAD, da SECADI, do MEC, olha... Fiquei achando um privilégio mesmo a gente ter essa oportunidade de conversar com você hoje. Quero parabenizar os estudantes. Eu acho que de todas as conversas que a gente teve, essa foi a melhor participação de vocês. Vocês estão de parabéns. Fiquei emocionada de ver o crescimento de vocês, né? Como vocês estão se abrindo, participando, compreendendo, né? Então, parabenizar vocês. Eu acho que essa conversa da Lúcia inspirou isso, né? Porque você falou de muitos temas, de muitas coisas complicadas, mas falou de uma forma que deu para todo mundo entender. Então, parabéns também à Lúcia aí pelo poder da comunicação. É isso aí, gente. Até a próxima. Tá bom? Obrigada novamente e boa noite para vocês. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu, Pipo! Tchau, boa